Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Não desative esta função no Windows, esse serviço chamado Sysman, que é o antigo Superfet. Eu recebi uma mensagem de um membro do canal me perguntando se valia a pena, né, desabilitar o Sysman no Windows para poder evitar problemas, travamentos e deixar o Windows mais rápido, esse tipo de coisa. Enfim, e eu orientei ele, né, e eu vi necessidade de fazer um vídeo, até mesmo para explicar também para vocês. Porque o que que acontece, pessoal? Muitas pessoas têm a maneira errada de pensar que pelo fato de ela estar usando o SSD, e o SSD ser muito rápido, que o serviço Sysman ele é desnecessário, e não é, tá? Só para vocês entenderem, o Sysman ele ajuda no gerenciamento de memória RAM. Não tem a tua memória RAM? Então, esse serviço ele ajuda a gerenciar essa memória. Ele monitora quais aplicativos e arquivos que você utiliza com mais frequência e, com base nisso, ele pré-carrega os dados na memória para acelerar o acesso. Entendeu? E isso facilita muito. Essa abordagem transforma a memória ociosa em um cache inteligente, o que significa que, quando você abre um programa, ele já está, em parte, carregado na memória RAM. Entendeu? E isso faz o quê? Faz com que o programa ele abra mais rápido, ou seja, o teu computador ele fica mais rápido, mais responsivo. O SSD, ele é rápido? É. Só que a memória RAM, ela é infinitamente mais rápida do que o SSD. Então, não vale a pena você desabilitar esse serviço. Se o serviço está ali, pessoal, está ativado, está em execução, né, a Microsoft colocou dentro do Windows assim, é porque existe um propósito, né? Ele tem a sua funcionalidade. Obviamente que o impacto do Sysman ele é muito maior para quem ainda utiliza HD mecânico, entende? Porque o SSD ele tem uma resposta mais rápida, entendeu? Mas assim, mesmo para você que utiliza SSD, esse serviço ele vai sim ajudar na performance e na rapidez aí, porque ele ajuda a gerenciar a memória RAM. Só para vocês terem uma ideia, a memória RAM ela opera em velocidades muito superiores ao do SSD. E é justamente essa a vantagem desse serviço Sysman. Mesmo que o SSD ele ofereça um acesso rápido aos seus dados, né, para quando você utiliza o SSD, com certeza ele é muito melhor do que o HD. Mas assim, em comparação à memória, ler algo já armazenado na memória é quase que instantâneo, pessoal. Então não é vantajoso desabilitar esse serviço, o Sysman, entendeu? Porque ele vai sim proporcionar uma experiência muito mais responsiva para você. Leonardo, mas você falou que existem situações que devemos desativar. Sim, em casos extremos. Então, pessoal, na minha avaliação técnica, você só deve considerar desativar o Sysman em situações muito específicas. Se, por exemplo, o teu disco tá tendo uso excessivo, tá lá de repente perto de 100 ou então travado em 100%, uso de disco ou uso da CPU, aí você tem que avaliar para ver se ele está realmente associado ao serviço, né, ao Sysman, que é o Sysman que esteja causando esse uso excessivo, tanto de disco como também de CPU. Aí sim, se você vê que é ele que está causando, aí é interessante você desativar, porque ele está com algum problema, entendeu? Mas assim, em trâmites normais, não se deve desativar esse serviço. Porque, sem nenhuma dúvida, pessoal, na maioria dos casos, manter o Sysman ativo, ele vai garantir que o seu Windows opere de forma muito mais ágil, pois ele utiliza a memória que, de outra forma, ficaria desperdiçada.